Nós continuamos a série A Igreja que Deus Quer, e eu tenho falado aqui sobre os elementos essenciais que identificam uma igreja que é fiel e ao mesmo tempo relevante. Estamos estudando Atos capítulo 2, 41 a 47, mas hoje eu quero reler somente dois versículos, o 41 e 42. Olha o que diz o texto. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Aí o texto diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ou na linguagem Nova Versão Internacional que diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Queridos, os elementos essenciais de uma igreja fiel e relevante. Tenho falado aqui que igreja é fundada, criada a ideia de Deus, e não somos nós que escolhemos como a igreja deve ser, mas sim Deus já estabeleceu como a igreja deve ser. Igreja não é uma organização que eu crio e falo assim, eu vou definir a missão, a visão, os valores. Não, está na Bíblia. Nós podemos variar em termos de estilos. Há igrejas com vários estilos. Porém, há elementos essenciais, princípios fundamentais que nós não escolhemos e vamos ser testados sim por Deus se somos não ou não uma igreja fiel e relevante, uma igreja bíblica. Então é a Bíblia quem define como a igreja deve ser e agir. E vimos aqui e temos visto os elementos essenciais. Primeiro, nesse checklist da igreja, é uma igreja que ela persevera, está firme na doutrina ou ensino dos apóstolos, ela está firme na comunhão com os irmãos. Semana passada vimos firmes no partir do pão. Ou seja, uma igreja fiel à palavra de Deus, isso é doutrina, uma igreja que fomenta, que trabalha a comunhão entre os irmãos, compartilha alegrias e tristezas, os irmãos caminham juntos, e uma igreja que celebra a ceia do Senhor, que explicamos para os irmãos, uma igreja que tem a cruz no centro, que o tempo todo lembra do valor, do impacto da morte de Cristo por nós. Uma igreja que não esquece disso. Uma igreja que sabe que tem como marca a morte de Cristo na cruz do Calvário em nosso lugar. Hoje o tema é o seguinte: e perseveravam, é o quarto ponto, e perseveravam nas orações. Uma igreja fiel e relevante persevera nas orações. Oração não é um tema polêmico. Oração é unanimidade. Eu não preciso fazer aqui uma pesquisa e perguntar se oração é importante, que todo mundo vai concordar. Logicamente, vai dividir se eu perguntar quanto você ora. Então, quanto você é fiel a essa crença. Mas dizer que oração é primordial para a igreja, é um dos fundamentos da igreja, é unanimidade. Ninguém discute, todo mundo concorda. Todos consideram a oração importante para a vida pessoal e para a vida da igreja. E é importante que seja assim. Francis Chan, no seu livro Cartas à Igreja, faz uma pergunta e faz algumas considerações. Ele pergunta o seguinte: você diria que a oração é relevante na dinâmica da sua igreja? Se a oração não é um elemento vital em sua igreja, então a sua igreja não é vital. Você vai ser uma igreja, está entendendo? Se a oração não é vital, não é uma questão de vida e morte na sua igreja, que dá vida à sua igreja, então a sua igreja ela é dispensável. Está funcionando como uma organização humana e não divina. E ele diz, a igreja que cumpre sua missão, ou tenta cumprir, sem oração diária e engajada, não passa de uma igreja irrelevante cuja missão é insuficiente. Essa é a verdade, concordam, queridos? Se a gente tenta cumprir a missão sem oração, nós não vamos alcançar e não vamos cumprir a missão. Se nós pudéssemos encontrar hoje Pedro e João, ou qualquer outro dos apóstolos, dos líderes da igreja primitiva, e perguntássemos a eles, se na igreja de Jerusalém, na igreja primitiva,
a oração era importante, ou se perguntássemos, qual é a importância, Pedro? Eu queria conversar com você, Pedro. Nós lemos Atos, queríamos perguntar para você, Pedro, para você, João, qual era a importância da oração na vida da igreja de Jerusalém? Sabe o que aconteceria? Eles nem entenderiam a pergunta. Essa pergunta para eles não faria sentido. Porque para eles ser igreja e orar estão relacionadas. Então eles falam assim, oração, eles não entendiam qualquer concepção de igreja sem oração. A pergunta para eles não faria sentido. Diferente hoje, que muitas igrejas conseguem viver com quase nenhuma oração, com pouquíssima oração. Na igreja de Jerusalém, oração não era acessório, mas era fundamental. Então, perguntar para eles se oração é importante, eles dizem assim, não, vocês não entenderam, não existe igreja sem oração. Igreja não funciona sem oração. Igreja não cumpre sua missão sem oração. Estão me entendendo, queridos? Ele diria assim, não, vocês não entenderam. É fundamental. Nós encontramos um grupo de discípulos nos evangelhos que davam pouca atenção à oração. Eles falhavam muito. Eles pediram para Jesus, ensina-nos a orar. Jesus algumas vezes falou para eles sobre o dever de orar sempre, sem desfalecer. No Novo Testamento, nos evangelhos, nós encontramos os discípulos que não estavam muito atentos para a importância da oração. Prova disso é que, na noite em que Jesus seria traído e preso, Jesus os chamou para orarem, vigiarem em oração, e eles dormiram, como nós faríamos também. Porque eles trabalharam o dia todo, gente. Com Jesus era, trabalhando, no final do dia eles estavam, mas naquele momento, mas Jesus, com a morte de Jesus, naquele período entre a morte de Jesus, a ressurreição e o Pentecostes, eles foram tomados por uma... na verdade, eles foram convertidos à oração. Eles passaram a ter uma concepção clara do poder da oração, em que eles mudaram. Nós já encontramos os discípulos no começo do livro de Atos, orando, aguardando a vinda do Espírito Santo. Alguma coisa mudou. Jesus dizia e disse a eles que eles não poderiam realizar a obra sem o poder de Deus. E o que aciona o poder de Deus é a oração. Então, mudou. Mas a igreja primitiva, o tempo todo, queridos, a igreja primitiva, era sustentada por oração. A igreja de Jerusalém, especialmente, era uma igreja formada por homens e mulheres de oração. E eu hoje quero compartilhar com vocês a importância de nós, de uma vez por todas, assumirmos um compromisso de sermos uma igreja que persevera na oração. Atos 2:42 diz, eles perseveravam nas orações, ou eles se dedicavam às orações. A liderança da igreja mantinha uma rotina de oração. Queridos, olha, eu acompanho muitos processos de escolha de novos pastores. Os pastores são entrevistados, entendeu? Perguntam sobre a vida dele, filosofia de ministério. Gente, dá para contratar um pastor fazendo só 2 perguntas. O quanto ele lê de Bíblia, a Bíblia, e quanto ele ora. Não precisa perguntar mais nada. Pergunta para esse pastor candidato o quanto ele lê a Bíblia e o quanto ele ora. O resto é acessório. Mas não perguntam isso. Então, o fato é que a liderança, Pedro, João e os outros apóstolos e líderes oravam. Pedro e João, capítulo 3 de Atos, diz que eles iam ao templo para orar. Em Atos 10:9, encontramos Pedro orando, quando recebe ali os emissários de Cornélio. Ele está indo para orar, eles tinham horários de oração, oravam. A Bíblia diz que quando o trabalho da igreja cresceu e os apóstolos estavam sendo pressionados para atender muitas demandas, lembram, queridos? A assistência social, gente precisando de cesta básica, de apoio, eles podiam, a igreja tinha essa altura, queridos, essa altura já tinha mais de 3.000 pessoas. Quando disseram para eles, vocês têm que atender a uma reclamação entre as viúvas dos judeus e as viúvas de origem helênica que viviam fora de Jerusalém. Então, precisa resolver esse problema social. Eles disseram, pode escolher, é um problema realmente real. É uma área de atuação legítima. Porém, escolham 7 homens. E já vimos, cheio de sabedoria, do Espírito Santo. Elejam 7 homens. Mas nós, líderes da igreja,
vamos dedicar à oração e ao ministério da palavra. Eles não iam abrir mão da oração nem da palavra. Os apóstolos decidiram priorizar a oração. Paulo e Silas, quando presos lá em Filipos, estão cantando ao Senhor, entoando hinos, estão orando durante a noite ali, queridos. Uma igreja fiel persevera nas orações. Eu quero hoje olhar para essa igreja de Jerusalém e para a igreja das igrejas do livro de Atos, para nós aprendermos um pouquinho, observar como essa igreja orava, quando ela orava, que motivos levava a igreja a orar, e isso deve ser a base para nós. Quero dizer que oração deve fazer parte da igreja em toda e qualquer circunstância. Não são só algumas situações que nos levam a orar. Eles oravam, perseveravam. Então, oravam na hora do almoço, na hora da janta, oravam pelos filhos, oravam pela igreja, oravam. Orar fazia parte da igreja. Mas o livro de Atos registra algumas situações em que essa igreja estava orando, e seria muito bom que nós aprendêssemos nessa manhã, que deve marcar a nossa igreja. Primeiro, o texto de Atos, capítulo 1, já começa dizendo que esta igreja orava enquanto aguardava a promessa de Deus se cumprir. Então, a lição para nós hoje, nós precisamos orar enquanto aguardamos qualquer promessa de Deus para a nossa vida. Diz o texto, queridos, que promessa que é a vinda do Espírito Santo. Ficar em Jerusalém, diz Lucas 24, 49, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E aí, Atos capítulo 1 diz, verso 14, que eles, obedecendo essa ordem, perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus e com os irmãos dele. Então, algumas lições aqui. Eles não apenas perseveravam, mas perseveravam unânimes. Isso é, com o mesmo propósito. Queridos, nós como igreja, nós temos nossos motivos individuais. Nós temos as nossas necessidades pessoais. Nós temos nossas necessidades familiares. Mas há motivos que devem levar a igreja a orar unanimemente. Há motivos da igreja. E toda a igreja deve concordar e orar. Enquanto eles aguardavam a promessa de Deus se cumprir, independência ali de Deus, eles estão demonstrando dependência, eles estão orando. Orando. Nós também, em alguns momentos da nossa vida, recebemos de Deus uma certeza, recebemos uma promessa, recebemos uma direção. O que nós fazemos enquanto aguardamos a promessa de Deus se cumprir? Nós oramos. Tem momento de agir e tem momento de você apenas orar. A gente erra muito, né? Quando é para orar, a gente não ora. Quando é para agir, a gente não age. Ele diz o seguinte, o texto nos ensina. Naquele momento, eles já tinham feito tudo. Agora é a hora de orar. Vocês oram aguardando a promessa do Espírito Santo. Não comecem a pregar evangelho, não comecem a realizar a tarefa, não comecem a funcionar como igreja, sem antes receber o Espírito Santo. E eles orar aguardando a promessa. Nós também, como igreja, enquanto aguardamos promessas de Deus para a nossa vida, que Ele coloca em nossos corações, no coração da liderança, o que nós fazemos? Nós oramos. Orar, e eles oram, nos ensinam, pedindo direção de Deus para a tomada de decisões. Quando Judas traiu, Judas se enforcou, e eles ficaram não mais com 12 apóstolos, mas com 11, eles precisavam escolher um outro para assumir o lugar de Judas. O que eles fizeram? Oraram. O texto diz, Atos 1, 23 a 25, que 2 nomes foram apresentados, Barsabás e Matias. E aí eles oraram da seguinte maneira, um princípio para nós na tomada de decisões. Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual dos dois escolhestes. E aí Deus revelou que deveria ser Matias. Orar pedindo a direção para tomar decisões. Queridos, uma das piores coisas no meio evangélico cristão, sabe o que é? Crente tomando decisão sem oração. Comprando casa, comprando carro, vendendo carro. Até aí é só prejuízo financeiro. Casando sem perguntar para Deus. Certo? Tendo filhos ou não tendo filhos. Tomando decisões simplesmente escolhendo profissão, mudando de profissão, mudando de empresa, sem falar com Deus. Abrindo negócio, fechando negócio. Não é assim que se faz. O que a gente faz? A gente pede a Deus.
Pode ser que a gente não acerte sempre, que nem sempre a gente entende a voz de Deus, mas vão acertar na maioria das vezes. A igreja nos ensina que nós não podemos, como cristãos, que temos o Espírito Santo habitando em nós, tomar decisões sem falar com Deus. Eles oraram. Eles dizem assim, Senhor, temos 2 nomes aqui. Os 2 são muito bons. Não é assim também? Deus tem 2 propostas de emprego. Qual delas? Senhor, tem 2 casas. Qual que eu escolho? Senhor, 2 opções. Ou às vezes mais opções. Qual é o que o Senhor deseja? O que o Senhor quer que a gente faça? Orar. Uma igreja que persevera em oração. Ela persevera em oração pedindo a direção de Deus para a tomada de decisões. Não apenas isso, eles orando também, vemos a igreja orando por ousadia para compartilhar o evangelho. Pedro e João foram presos, foram ordenados a não pregar o evangelho. E tentaram, não funcionou, eles disseram assim, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Os líderes falaram assim, olha, se vocês prometerem que não vão falar mais do evangelho, a gente solta vocês. Olha, não vou prometer o que eu não vou conseguir cumprir. A gente não consegue. Nós vivemos com Jesus, Jesus mudou a nossa vida, a gente vai falar. Foram soltos. E aí, quando eles foram soltos, eles encontraram com a igreja, lá em Atos 4, e eles fizeram a seguinte oração. Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com ousadia. Que bênção. Eles pedem mais ousadia para compartilhar o evangelho. Diz o texto que eles foram cheios de Espírito Santo naquele momento, o lugar tremeu e eles anunciaram a palavra. Orar pedindo ousadia para compartilhar o evangelho. Queridos, nós não podemos compartilhar o evangelho sem pedir a direção de Deus. Peça que Deus dê oportunidade. Peça para que Deus dê as palavras para você ser usado por Deus. Esses dias um irmão compartilhou comigo que ele estava na academia, e na academia, fazendo exercício, ele teve uma contratura muscular, e na hora sentiu muita dor, na panturrilha, então ele sentiu dor, e naquele momento as pessoas viram o olhar de dor dele. Ele é um tiozão que nem eu, então a dor de tiozão é mais... Deus jovem disfarça, tiozão que nem nós, não esconde a dor não. O meu personal já sabe que eu faço exercício reclamando um pouquinho ali, né, fazendo um sinal de dor, senão ele abusa. Então o fato é que aí ele sentiu aquela dor, já vieram ajudá-lo, e naquela hora uma personal chegou perto dele, e naquele momento, enquanto ele era atendido, ele começou a compartilhar o evangelho. Ele começou a compartilhar falando sobre Jesus. Ele se acalmou ali, e ele falou assim, pastor, eu sei que naquele momento é a oportunidade que Deus me deu que eu já estava buscando. Não precisa ter contratura, né? Mas tudo bem. O fato é que ele, naquele momento, pediu a Deus palavras para usar. Eu conheço uma outra aqui que sai da natação, vai para o vestiário, vai tomar banho e compartilha Jesus. E vai falando de Jesus, com sabedoria. E ela não quer, ela é muito sábia, não quer ser chata. Uma vez falou para a pessoa assim, ó, desculpa, tá? Não, fale mais. Quero ouvir. Porque são palavras com sabedoria, você já orou, você não força a barra, você compartilha Jesus. Ousadia. Porque a gente tem um medo natural. O fato é que essa igreja orava, pedindo ousadia. Senhor, olha para as ameaças, mas o que nós queremos para nós é apenas o seguinte, nos dá mais ousadia. Eles orando também, vemos a igreja orando, consagrando e pedindo bênçãos para a liderança. Quando eles escolheram os 7 diáconos, diz a Bíblia, oraram, impuseram a mão sobre os diáconos. A Bíblia nos diz em Atos capítulo 14 que presbíteros foram eleitos em cada igreja e eles oraram e encomendaram esses presbíteros ao Senhor, orando, pedindo as bênçãos de Deus para a liderança. Queridos, uma igreja precisa orar por sua liderança, pelos seus líderes que realizam o trabalho, porque não é fácil, é complicado, é desafiador.
orando pela liderança. Nós vemos essa igreja orando, comissionando, enviando missionários. Eles escolheram Paulo e Barnabé, e a Bíblia diz que eles jejuaram, oraram, impuseram as mãos e oraram por eles. Em Atos capítulo 12, um texto magnífico, a Bíblia diz que Tiago tinha sido morto, Pedro estava preso, prestes a ser morto, ele estava preso. A Bíblia diz que ele estava no cárcere ali com outros presos, estava com vigia, escolta o tempo todo, preso a ele também, guardado na prisão, mas diz a Bíblia que a igreja fazia oração incessante por ele. Olha que diz o texto, Atos 12, 5. E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Então, nossa igreja ora pedindo intervenção de Deus em várias situações. Ora por cura, ora por transformação no lar, ora para que Deus mude vidas, ore para que Deus abra portas. A gente ora pela intervenção de Deus. E aqui algo maravilhoso aconteceu. Vocês lembram da história? Pedro foi liberto da prisão. As portas do cárcere se abriram, entendeu? E ele voltou ali para a casa de Maria, de João Marcos, onde as pessoas oravam por ele. A igreja orando, igreja unida, perseverando na intervenção de Deus. A gente pede intervenção de Deus. Queridos, nem sempre Deus dá a resposta que nós desejamos, mas Deus intervém da mesma maneira. Olha que interessante, a Bíblia não nos engana. Pedro foi morto à espada. A igreja orou por Tiago. Tiago foi morto à espada. A igreja orou por Tiago ou não orou? Orou por Tiago. A igreja orou por Pedro. Pedro foi liberto. A igreja também hoje ora por várias situações. Alguns Deus cura, outros Deus não cura. Mas o Deus sempre intervém. Se ele não intervém na cura, intervém dando consolo. Colocando pessoas. O Deus que intervém. Deus está presente, queridos. Nós oramos pela intervenção de Deus. Intervenção de Deus, sempre fazendo a sua vontade. E por fim, nós oramos, a igreja nos ensina a orar sempre, quando enfrentamos lutas. Atos 16, 24 e 25, diz que Paulo e Silas estão na prisão. E a Bíblia diz que na prisão, eles cantavam louvores a Deus. Cantavam louvores a Deus. Então há uma música que diz que dá para ser feliz e dá para cantar, a não ser que você esteja vendo o sol quadrado, falando da prisão. Na Bíblia não funciona isso. O cristão, até quando vê o sol quadrado, ele canta ao Senhor. Eles cantavam ao Senhor e oravam ao Senhor naquela prisão. E o Senhor também os abençoou e os libertou. A igreja orando quando enfrenta lutas. Queridos, o texto nos mostra o tempo todo essa igreja crescendo porque ela orava. E eu diria que o crescimento em maturidade, crescimento numérico, era um crescimento fruto da oração. Milhares eram acrescentados à igreja porque eles oravam. E esse tem sido um padrão. A igreja ora, a igreja que ora cresce. A igreja que ora cresce porque a oração nos leva a ter um ardor missionário evangelístico. Quando nós começamos a orar como igreja, nós começamos a ter paixão por aqueles que não têm a Jesus como Salvador. E aí acontece um padrão de crescimento. Eles perseveravam na oração. E como resultado da oração, a igreja crescia. Eu quero dizer a vocês, queridos, que é modelo para nós, que é um modelo da igreja primitiva, a oração como sendo um fator ou um denominador comum de uma igreja fiel e relevante. Se nós não oramos, nós vamos tentar cumprir a nossa missão e vamos falhar. A oração precisa ser a força propulsora da igreja. Sabe por quê? Porque a missão da igreja é uma missão divina, uma missão espiritual, que nós só realizamos no poder do Espírito Santo. E o que aciona o poder de Deus, do Espírito Santo em nossa vida, a vida da igreja, é a oração. Por que que Deus resolveu criar essa dinâmica? Por que que ele simplesmente não atua? Por que que ele atua mediante a oração? Plano dele.
Deus atua mediante a oração. Quem ora recebe mais, quem ora vê mais a intervenção de Deus. Então, a explosão da igreja evangélica na Coreia foi por meio da oração. A igreja que explodiu no crescimento na Europa pós-reforma foi por causa da oração. Nos Estados Unidos a mesma coisa. E há uma relação. Quando a igreja para de depender de Deus ou da oração, ela para também de crescer como deve crescer. A oração, eu costumo dizer que é a maior e melhor expressão da nossa dependência de Deus. A oração é a melhor e maior expressão da nossa dependência de Deus. A oração é a expressão de um coração humilde, falando de igreja, de uma igreja humilde, que sabe que tem uma dependência absoluta de Deus e quer ver Deus agir. Não quer que os resultados sejam resultados por causa da nossa atuação, mas nós queremos algo extraordinário que Deus faz. Como fazer a igreja primitiva. A igreja tremeu, o lugar tremeu. Nós queremos ver Deus agir que seja assim, iniludível, inquestionável o agir de Deus. Vai dizer assim, nós não podemos fazer isso. Foi a mão de Deus. Uma igreja totalmente dependente de Deus para a sua vida e ministério. Essa é a igreja que nós queremos ser. Uma igreja que ora sempre e ora por tudo. Eu queria convidar você nessa manhã, nós terminarmos aqui orando. E eu quero fazer dois convites muito práticos para você. Primeiro, na próxima quinta-feira, nós vamos ter uma noite de oração, como temos feito várias noites de oração. E tem um motivo especial. Nós vamos orar pela conversão de familiares e amigos. E eu quero convidar você a estar aqui nessa quinta-feira. Você talvez não tenha retirado o seu cartão de oração. Quem já tem esse cartão aí, ó? Tem aí. Pode ser que tenha esquecido dentro da Bíblia. Resgata aí. 5 pessoas, familiares e amigos, pelos quais você está orando para que eles tenham um encontro com Jesus. E você vai orar, vai convidar para vir no culto domingo que vem. Pastor Ebenezer vai estar aqui no culto da noite, vir em outros cultos também. Mas nós vamos orar quinta-feira. Se há uma área em que nós dependemos completamente do Espírito Santo é na conversão. Ninguém converte ninguém. Ninguém converte ninguém. Tá? Quem converte é o Espírito Santo. Quando ele converte, a pessoa permanece firme. Tá? Então nós temos que orar pela conversão de familiares e amigos. E eu quero, se você não tem, pode falar comigo ao final e pegar um cartãozinho desse para você carregar na sua carteira. É o tamanho de um cartão de banco. Você escreve 5 nomes de parentes e amigos, até 5, que você vai orar e vai pedir a Deus a oportunidade de você compartilhar Jesus. A oração é a expressão da nossa dependência de Deus, de um Deus que é todo-poderoso. Nós precisamos orar porque os nossos recursos são limitados, mas o nosso Deus, ele é poderoso. Não há Deus como o nosso Deus. Eu e você temos testemunhos de atuação poderosa de Deus. Poderosa. O que nós não podíamos fazer, Deus fez. Na família, no trabalho, na igreja. Nós temos aqui exemplos de coisas que Deus faz. Fala assim, não fui eu quem fiz. Eu tenho que lembrar o tempo todo, não sou eu quem fiz. Não fui eu quem fiz. É obra de Deus. Eu queria desafiar você, querido irmão, a todo dia viver na dependência de Deus. Ore, ore, ore. Quando você ora, Deus se torna aí o interventor na sua vida em qualquer área. Ele faz coisas extraordinárias. Eu quero convidar você a ficar em pé. Nós vamos orar. Meu convite está para você, quinta-feira. Você aqui em oração. Pegue o seu cartão. Porque essa é uma forma de sermos uma igreja de oração. Por que eu tenho dito aqui, eu falei quinta-feira. Quinta-feira é o melhor culto. É o melhor culto. E aqui é figurado, vocês entendem. Porque é o dia que nós gastamos mais tempo em oração. E a oração é a melhor e maior demonstração da nossa dependência de Deus. A igreja é uma instituição divina.
e não funciona do modo humano, mas no poder de Deus. Vamos orar. Deus de amor, nós queremos ser cada vez mais uma igreja que persevera na oração. E por meio da oração demonstra uma total dependência dos recursos do céu para a nossa vida familiar, vida pessoal e para a nossa vida como igreja, Pai. Nós não queremos viver na ilusão de que somos capazes de fazer algo. Nós nada somos capazes de fazer. Leva-nos a viver como os teus servos na igreja primitiva, que sabiam que ser igreja e não orar é não ser igreja. Ser igreja e não orar, ou não orar o suficiente, é ser orgulhosa. Leva-nos a depender do Senhor e viver na oração, porque o Senhor é Deus poderoso, não há Deus como o Senhor. E nós declaramos isso e cremos nisso, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.